Na noite do meu aniversário, minha filha jogou uma sacola de lixo em mim e disse: "Some daqui, sua velha inútil." O saco de lixo me acertou no peito com a força de um soco. Cambaleei para trás, bati as costas na parede do corredor e o ar fugiu dos meus pulmões como se alguém tivesse pisado neles. A sacola era preta, daquelas de 120 litros, e pesava mais do que deveria. Escorreguei pela parede até ficar meio sentada, meio caída, o corpo doendo em lugares que eu nem sabia que existiam. "Pega essa porcaria e some daqui, sua velha inútil." A voz era de Luciana, minha filha, minha única filha. Ela estava parada na porta do apartamento, o rosto contorcido de raiva, os punhos cerrados. Atrás dela, Wagner observava com aquele sorriso de canto de boca que eu tinha aprendido a odiar. Braços cruzados, relaxado, como se estivesse assistindo um show. "Você só dá trabalho", Luciana continuou gritando. "Só atrapalha. Eu não aguento mais." No dia do meu aniversário de 65 anos, minha filha estava me expulsando de casa. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Eu olhei para ela, procurando algum sinal de que aquilo era mentira. Algum lampejo da menina que eu criei, que eu amamentei, que eu ensinei a andar e a ler e a viver. Mas o rosto dela era uma máscara de ódio, sem piedade, sem dúvida, só os olhos. Os olhos pareciam estranhos, arregalados demais, brilhantes demais. Mas eu estava em choque, não conseguia pensar direito. "Luciana." Minha voz saiu um fio. "Filha." "Não me chama de filha." Ela deu um passo à frente e eu recuei por instinto. "Você não é mais nada meu. Some. Agora." Wagner finalmente falou, a voz falsamente calma. "Dona Carmen, é melhor a senhora ir, antes que as coisas fiquem piores." A porta bateu. As trancas giraram. 1, 2, 3. O som de metal contra metal ecoou no corredor vazio. Fiquei ali, no chão frio de porcelanato, a luz branca dos LEDs me machucando os olhos. O corredor cheirava a produto de limpeza barato, aquele de lavanda artificial que deixa a garganta arranhando. De dentro do apartamento veio o som da televisão sendo ligada, como se nada tivesse acontecido. 65 anos, 35 de sala de aula, 42 de casamento, uma vida inteira construída tijolo por tijolo. E agora eu estava no chão de um corredor, expulsa de casa pela minha própria filha com uma sacola de lixo. Minha mãe, que Deus a tenha, costumava dizer: "Mulher que chora não pensa, e mulher que não pensa não resolve." Mas dessa vez eu não consegui segurar. Chorei, ali mesmo no corredor, abraçada na sacola de lixo que continha os restos da minha vida. Chorei de dor, de humilhação, de incompreensão. Como minha filha pôde fazer isso comigo? O que eu fiz de errado? Não sei quanto tempo fiquei ali. Minutos, talvez mais. Quando as lágrimas secaram, levantei devagar, as costas reclamando, os joelhos estalando. Peguei a sacola, pesada demais para o que deveria ter dentro, e caminhei até o elevador. Nas portas metálicas, vi meu reflexo distorcido. Uma velha de cabelos grisalhos, olhos vermelhos de chorar, roupas amarrotadas, derrotada, sozinha. O elevador chegou com um ding que soou alto demais naquele silêncio. Entrei. Apertei o botão da garagem. As portas se fecharam. E enquanto descia 9 andares, eu pensei na expressão de Luciana, no ódio, na frieza, mas também naqueles olhos estranhos, arregalados demais, como se estivessem gritando algo que a boca não podia dizer. Balancei a cabeça. Estava inventando coisas, procurando desculpas para quem não merecia. Minha filha me odiava. Era a única explicação. Estacionei o Fiat Uno no subsolo do prédio e fiquei ali, as mãos no volante, olhando para o nada. O carro era do Geraldo. Uno 2008, cor de vinho, com mais de 200 mil quilômetros rodados e um cheiro permanente de pastilha de hortelã que ele sempre mastigava enquanto dirigia. Geraldo se foi há 8 meses, mas o cheiro ainda estava ali. Às vezes eu entrava no carro só para sentir. 8 meses. Parecia uma eternidade. Parecia ontem. Olhei para a sacola de lixo no banco do passageiro. Minha vida inteira enfiada numa sacola preta como se fosse resto de feira. Abri. Roupas jogadas de qualquer jeito. Blusas,
calças, uma camisola que Geraldo me deu no nosso último Natal juntos, fotos amassadas, nosso casamento, Luciana bebê, férias em Campos do Jordão em 1995. Uma xícara quebrada, a favorita de Geraldo, azul com flores brancas, que ele usava todo dia para tomar café. Quebrada. A raiva veio antes das lágrimas. Boa. Raiva eu sabia usar. Continuei mexendo. Livros, alguns com as capas danificadas. Documentos, RG, CPF, cartão do banco, remédios de pressão, quase acabando. E então minha mão tocou algo no fundo da sacola. Um envelope. Pardo, grosso, lacrado, pesado. Tirei com cuidado. O coração começou a bater mais rápido, embora eu não soubesse por quê. As mãos tremiam demais para abrir ali. Guardei o envelope no bolso interno da jaqueta junto ao peito. Liguei o carro. O Uno tossiu, reclamou, mas pegou. Sempre pegava. Saí do estacionamento sem saber para onde ir. Meu apartamento, o apartamento que foi meu por quase 40 anos, não era mais meu. Tinha sido vendido. As chaves, entregues ontem. Dirigi sem rumo pelas ruas de Ribeirão Preto. A cidade estava quieta. Era noite de quarta-feira. A maioria das pessoas em casa assistindo televisão ou já dormindo. Passei pelo meu antigo prédio sem querer, ou talvez querendo, sei lá, e vi luz na janela do 5º andar. Outra pessoa morava lá agora. Doeu mais do que eu esperava. Acabei parando perto da rodoviária. Não por escolha, mas porque precisava parar em algum lugar. Estacionei numa rua lateral, mal iluminada, com um bar fechado de um lado e um terreno baldio do outro. Não era seguro. Eu sabia. Uma mulher de 65 anos, sozinha, à noite, com dinheiro na bolsa. Mas naquele momento eu não me importava. Tirei o envelope do bolso, rasguei a borda com cuidado. Primeiro vi o dinheiro. Maços, notas de 100, muitas. Meu coração disparou. De onde? Então vi o bilhete. Papel de caderno, dobrado ao meio. Letra de Luciana. Reconheci na hora. Aquela letra redonda que ela aprendeu comigo quando era pequena. Desdobrei. Li. Mãe, não tenho tempo de explicar tudo. Ele controla tudo aqui. Câmeras em toda a casa, meu celular, meu e-mail. Se eu falar, ele machuca você. Ele já ameaçou. Ele é capaz. Esse dinheiro é tudo que eu consegui tirar do cofre nos últimos meses, aos poucos, escondido. 180 mil. Sei que não é tudo que era seu, mas é o que eu consegui. Vai para a casa da tia Dora. Não volta. Não me liga. Não tenta me contatar de jeito nenhum. Ele vai estar vigiando. Eu vou dar um jeito. Eu tenho um plano. Confia em mim como eu confio em você. 3 piscadas, mãe. 3 piscadas ainda valem. Eu te amo. Ellie, li de novo. E de novo. E mais uma vez. As lágrimas vieram, mas eram diferentes agora. Não eram de dor. Eram de alívio, de esperança, de algo que eu não sentia há meses. Luciana não me traiu. Luciana estava presa e estava lutando para se libertar. Contei o dinheiro com as mãos tremendo. 180 mil reais em notas usadas, amarradas com elástico. Uma fortuna. Uma fração do que o apartamento valia, mas ainda assim, uma fortuna. Guardei tudo de volta no envelope. Guardei o envelope dentro da blusa, junto ao corpo. E então pensei no que fazer. Tia Dora. O sítio. A 80 quilômetros dali, no meio do nada, onde o sinal de celular não chegava e os vizinhos ficavam a quilômetros de distância. Luciana queria que eu fosse para lá. Luciana queria que eu esperasse. Mas esperar não era o suficiente. Não para mim. Eu ia buscar minha filha. Custasse o que custasse. Liguei o carro de novo. Dessa vez, eu sabia para onde ir. A estrada para o sítio da tia Dora era metade asfalto, metade terra. Os faróis do Uno iluminavam a poeira vermelha que subia em nuvens, grudando no para-brisa, deixando tudo com uma camada de ferrugem. Eram quase 11 da noite quando saí da estrada principal e entrei no caminho de terra. 15 quilômetros que pareceram 50. O carro chacoalhava nos buracos, a suspensão gemia, e eu segurava o volante com força, os nós dos dedos brancos. A cada curva, eu pensava em Geraldo. 8 meses. Parecia impossível que já fazia tanto tempo. O enterro de Geraldo foi num dia cinzento. Eu estava de preto, apoiada em Luciana,
mal conseguindo ficar de pé. Wagner estava lá, atrás da esposa, a mão no ombro dela como se fosse carinho. Na hora, eu pensei que era. Agora eu sei que era posse. Mas o que eu nunca esqueci foi uma cena no final. Quando jogaram terra no caixão e todo mundo foi embora, eu vi Wagner conversando com um homem de terno cinza. Os dois olhavam para mim e cochichavam. Eu me aproximei por trás, sem que eles percebessem, e ouvi. Apartamento no centro, 3 quartos, vista para a praça. Deve valer uns 2 milhões fácil. Não enterro do meu marido. O genro estava avaliando a herança. Eu afastei o pensamento na hora. Estava sendo injusta. Ele era marido da minha filha. Estava preocupado com o futuro. Era normal, não era. Os faróis iluminaram a placa de madeira. Sítio Boa Vista, família Santos. Geraldo tinha pintado aquela placa há 20 anos, quando a irmã dele comprou o terreno. As letras estavam descascando agora, mas ainda davam para ler. Entrei pelo portão aberto, Dora nunca trancava, e subi o caminho de terra até a casa. Uma construção simples de alvenaria, varanda na frente, telhas de barro, luz amarelada saindo pela janela da cozinha. Antes que eu desligasse o motor, ouvi o cachorro. Trovão começou a latir como se o mundo estivesse acabando. Um vira-lata enorme, marrom e branco, que Dora tinha adotado da rua há anos e que considerava qualquer visitante um invasor em potencial. A luz da varanda acendeu, e então a porta se abriu, e lá estava Dora. 75 anos, 1,5 metros de altura, camisola florida, chinelo de dedo e uma espingarda na mão. "Quem é?" A voz dela cortou a noite. "Aviso que sei atirar e não tenho medo de usar." Desci do carro com as mãos levantadas. "Dora, sou eu, Carmen." Silêncio. Depois, "Carmen." Ela desceu os degraus da varanda num segundo, a espingarda encostada no canto de sempre, ao lado da porta. Trovão parou de latir quando reconheceu que não era ameaça e veio abanando o rabo. "Meu Deus do céu, menina! O que aconteceu? Cadê a Luciana? Por que você está aqui essa hora?" Eu tentei responder, mas as palavras não saíram. 8 meses segurando tudo. 8 meses fingindo que estava bem. 8 meses engolindo o luto, a raiva, a humilhação. Eu desabei nos braços de Dora e chorei. Chorei como não chorava desde que Geraldo morreu. Chorei até não ter mais lágrimas, até a garganta doer, até o corpo todo tremer de exaustão. E Dora ficou ali, me segurando, fazendo carinho no meu cabelo como se eu fosse uma criança. "Calma, minha filha, calma, vem, entra, vem." Me levou para dentro como se eu fosse feita de vidro. Me sentou na cadeira da cozinha, pôs água para esquentar no fogão a lenha, cortou pão, passou manteiga, colocou na minha frente. "Come, depois você me conta tudo." Eu comi. Não tinha fome, mas comi. O pão estava fresco, a manteiga com sal. O café, quando ficou pronto, era forte o suficiente para acordar defunto. E então eu contei tudo. Desde o enterro de Geraldo até aquela noite. A pressão de Wagner para vender o apartamento. As mentiras. Os boletos falsos. A procuração que eu assinei achando que estava ajudando minha filha. O dinheiro que foi para a conta dele e nunca mais voltou. Os meses morando no sofá da sala deles, tratada como empregada. As humilhações diárias. E, finalmente, a expulsão. Contei também das ligações estranhas. Nas últimas semanas, Wagner vivia recebendo telefonemas e desligando quando eu entrava na sala. Uma vez eu ouvi ele sussurrando: eu vou pagar, só preciso de mais tempo." O rosto dele estava branco. Ele devia dinheiro para alguém perigoso. Enquanto eu contava, uma lembrança voltou. O dia da assinatura da procuração, a venda do apartamento. Aquela reunião deveria ter acontecido 2 dias antes. Wagner tinha marcado com o comprador, preparado todos os papéis, me pressionado durante semanas. Estava tudo certo. Mas na hora, Luciana esqueceu de trazer a certidão de casamento, documento necessário para o processo. Wagner ficou furioso. Eu me lembro do rosto dele, vermelho, mandíbula travada, uma veia pulsando na testa. "Você não serve para nada, Luciana. Nem um documento você consegue lembrar." Ela abaixou a cabeça, pediu desculpas com a voz pequenininha. Eu senti pena dela na hora. Achei que era só incompetência,
Nervosismo. Agora eu entendia. Não foi esquecimento, foi sabotagem. 2 dias. Ela me deu 2 dias para pensar, para mudar de ideia, para talvez perceber que algo estava errado. Eu não percebi. E 2 dias depois, a reunião aconteceu e eu assinei tudo. Mas Luciana tentou. Mesmo naquela época, mesmo com medo, ela tentou me salvar. Mostrei o bilhete de Luciana. Mostrei o dinheiro. Dora ouviu tudo em silêncio. O rosto foi ficando mais duro a cada palavra, os olhos mais escuros. Quando eu terminei, ela ficou um longo momento sem dizer nada. Depois soltou um palavrão que eu não vou repetir aqui, mas que envolvia Wagner, a mãe dele, e um destino muito desagradável. Eu sempre soube. A voz dela era baixa, perigosa. Desde o primeiro dia que aquele desgraçado apareceu, eu falei pro Geraldo: esse rapaz tem olho de cobra. Mas ninguém me ouviu. Ah, Dora, você é muito desconfiada. Ah, Dora, você implica com todo mundo. Ela se levantou, andou até a janela, olhou para a escuridão lá fora. E a Luciana? Você acha que ela está em perigo? Ela está presa, Dora. Ele controla tudo: câmeras, celular, dinheiro. Ela está vivendo num cárcere privado dentro da própria casa. E o que você pretende fazer? Eu olhei para o bilhete ainda na minha mão, para a letra redonda da minha filha. Vou trazer ela de volta. Dora se virou. Os olhos estavam brilhando. Como? Ainda não sei, mas vou descobrir. Ela me encarou por um longo momento. Depois, um sorriso. Pequeno, mas verdadeiro. Sabe, Carmen, Geraldo sempre disse que você era forte, mais forte do que pensava. Eu nunca acreditei muito, para ser sincera. Você sempre foi tão certinha, tão educada, tão professora. Obrigada, eu acho. Mas agora... Ela sentou na minha frente, pegou minhas mãos. Agora eu estou vendo. Você não veio aqui para se esconder. Você veio aqui para planejar. Eu não tinha pensado nesses termos, mas ela estava certa. Então vamos planejar, Dora disse. Mas amanhã. Agora você vai dormir. Não se resolve nada com a cabeça cansada. Ela me levou para o quarto de hóspedes. Cama de solteiro, colchão fino, colcha de retalhos feita pela mãe dela. Cheirava a naftalina e lavanda. Eu deitei achando que não ia conseguir dormir, mas o corpo estava exausto demais para obedecer à mente. Dormi. E sonhei com Geraldo. 2 semanas antes de morrer, Geraldo estava sentado no sofá do nosso apartamento. O apartamento que já não é mais nosso, assistindo o Jornal da Noite. Eu estava na cozinha fazendo café. Era uma quinta-feira comum. Nada de especial. Mas por algum motivo, eu lembro de cada detalhe. A luz do abajur deixando metade do rosto dele na sombra. O bigode branco que ele aparava todo domingo. O jeito como ele segurava o controle remoto, apertando os botões com força demais porque a pilha estava fraca. Quando eu trouxe o café, ele desligou a televisão. Isso me surpreendeu. Geraldo nunca perdia o jornal. Senta aqui, Carmen. Sentei do lado dele. Ele pegou minha mão. Se um dia acontecer alguma coisa comigo... Para com isso, Geraldo. Deixa eu falar. A voz era calma, mas firme. Se um dia acontecer alguma coisa comigo, promete que você vai se cuidar. Você está bem? Está sentindo alguma coisa? Estou bem. Estou só, pensando. Ele fez uma pausa. Olhou para a janela, para a praça lá embaixo, para as árvores que a gente via há 40 anos. E cuida da Luciana. Geraldo, o que está acontecendo? Nada. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Só estou ficando velho. A gente começa a pensar nessas coisas. Você tem 68 anos. Não é velho. É sim. Ele apertou minha mão. Mas não é sobre isso. É sobre aquele marido da Luciana. Meu estômago gelou. O Wagner? O que tem ele? Não sei. Tem alguma coisa errada naquele rapaz. O jeito como ele olha para os outros, o jeito como ele fala, como ele se move, parece calculado demais, ensaiado demais. Você está sendo paranoico. Talvez. Ele me olhou nos olhos. Mas fica de olho, tá? Na Luciana, nele, em tudo. Tá. Promete? Prometo, Geraldo. Prometo. Ele sorriu de novo, dessa vez um sorriso de verdade. Me puxou para um abraço. Você é forte, Carmen. Mais forte do que pensa. Nunca esquece disso.
Naquela noite, depois que eu fui dormir, eu ouvi ele mexendo no armário, abrindo gavetas, fechando, abrindo de novo. Geraldo sempre foi de guardar coisas, cartas, documentos, recortes de jornal. Tinha caixas no fundo do armário que eu nem sabia o que tinha dentro. Na hora, eu não dei importância. Achei que ele estava organizando papéis velhos. Uma semana depois, ele teve o infarto. Morreu no sofá, assistindo o jornal, com o controle remoto na mão. Eu não consegui cumprir a promessa na hora. Estava ocupada demais com o luto, com a dor, com o vazio imenso que ele deixou. Mas agora, sentada no sítio da tia Dora, com o bilhete de Luciana no bolso e 180 mil reais escondidos na mala, eu ia cumprir. Custasse o que custasse. Acordei com o galo cantando e o cheiro de café coado entrando pela fresta da porta. Por um segundo, não lembrei onde estava. A luz entrando pela janela, o colchão fino, o som de panela batendo na cozinha. Pensei que estava na casa da minha avó quando era criança. Pensei que Geraldo estava lá embaixo fazendo o café da manhã como ele fazia todo domingo. Depois a realidade voltou, pesada como pedra. Levantei devagar. O corpo doía de ter dormido encolhida. 65 anos pesavam mais do que nunca. Na cozinha, Dora estava de pé diante do fogão a lenha, mexendo uma panela de mingau de fubá. O rádio AM tocava baixo, notícias do interior que eu não estava prestando atenção. Trovão dormia debaixo da mesa, as patas tremendo, sonhando com alguma perseguição canina. Senta e come. Dora nem se virou. Você não comeu nada ontem. Obedeci. A mesa tinha toalha de plástico xadrez, manchada de tempo e de uso. Uma mosca batia insistente na janela fechada. O mingau estava quente, cremoso, com um pouco de canela por cima. Comi sem sentir gosto, mas comi. Pensei a noite toda. Dora sentou na minha frente com uma caneca de café preto, tão forte que dava para ver o fundo. Esse bilhete da Luciana, ela está te mandando embora porque quer te proteger. Mas e ela? Quem protege ela? Tirei do bolso o caderno que eu sempre carregava, o mesmo que usava para anotar ideias quando ainda dava aula. Velho, surrado, com a capa de couro sintético descascando. Abri na primeira página. Anotei tudo que sei, datas, valores, coisas que o Wagner disse. A conversa que eu ouvi ele tendo no telefone. Tudo. Dora pegou o caderno, olhou as anotações. Letra miúda, organizada, de professora. E o que você pretende fazer com isso? Preciso de 2 coisas. Um advogado de confiança que saiba mexer com esse tipo de crime. E um jeito de falar com a Luciana sem o Wagner saber. Dora pensou, coçando o queixo. Um gesto que me lembrava Geraldo. Eram irmãos, afinal. Advogado eu sei quem. Lembra do Cláudio? O menino magrelo que você ajudou no colégio quando ele queria largar tudo? Cláudio. O nome acendeu uma lembrança. 17 anos, magrelo, olheiras fundas. Pai alcoólatra, mãe que trabalhava 14 horas por dia, casa que cheirava a mofo e a cerveja velha. Ele estava no 3º ano do ensino médio e queria desistir de tudo. Para que estudar, professora? Para ser peão igual meu pai? Eu não deixei. Conversei com ele 3 vezes por semana durante um ano inteiro. Emprestei livros, corrigi redações no meu tempo livre. Liguei para a mãe dele, para a coordenação, para quem fosse preciso. Ele passou no vestibular. Mandou carta de agradecimento quando se formou em direito. Ele virou advogado? Criminalista. Bom, pelo que falam. Escritório na cidade vizinha, Cravinhos. O número eu tenho em algum lugar. Dora se levantou, foi até um móvel antigo cheio de gavetas e começou a remexer papéis. Eu anotei no caderno. Cláudio, advogado, Cravinhos. E a Luciana? Dora voltou com um cartão amassado na mão. Como você fala com ela? Esse era o problema. Wagner controlava o celular. Provavelmente controlava o e-mail também. Se eu ligasse, ele saberia. Se eu mandasse mensagem, ele leria. Ir pessoalmente era arriscado demais. O prédio deles tinha câmera na portaria. Se eu aparecesse, Wagner ia saber em minutos. Tem que ser pessoalmente, eu disse pensando alto. Alguém que ele não conheça, que possa se aproximar dela de um jeito natural. Pensei nas amigas de Luciana, mas Wagner tinha afastado todas. Pensei nos parentes, mas ele conhecia todo mundo. Então pensei em Dona Zilá.
72 anos, cabelos tingidos de ruivo, batom coral, brincos de argola. Vizinha do meu antigo apartamento por 30 anos. Luciana a conhecia desde criança. Zilá ajudou a cuidar dela quando Luciana tinha catapora e eu precisava dar aula. Mas Wagner mal sabia que ela existia. Para ele, Zilá era só a velha do 502, uma figura sem importância. Dora, eu preciso usar o telefone. O escritório de Cláudio ficava no segundo andar de um prédio comercial dos anos 70, desses com elevador que range e corrimão de ferro gasto. Na porta de vidro fosco, letras douradas descascando. Cláudio Ferreira, advogado criminalista. Eu tinha ligado um dia antes. Ele quis me atender na mesma hora, mas eu precisava de tempo para organizar os documentos. E precisava de uma carona. Dora não me deixou ir sozinha. Não é porque você está planejando uma operação de resgate que você pode sair por aí sem reforço, ela disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Então lá estávamos, eu, Dora e Trovão, que ficou no carro, mas protestou latindo por 5 minutos. A sala de espera era pequena. Ventilador de teto girando devagar, estantes abarrotadas de livros de direito com lombadas descascando, cheiro de papel velho e café requentado. A secretária, uma moça de óculos e coque apertado, me pediu para esperar. 5 minutos depois, a porta do escritório interno abriu. Cláudio tinha 45 anos agora. Cabelos grisalhos nas têmporas, óculos de grau, barriga de quem trabalha sentado. Não era mais o menino magrelo que eu conheci, mas os olhos eram os mesmos, vivos, atentos, inteligentes. Olhos de quem quase desistiu, mas não desistiu. Dona Carmen? Ele parou no meio da sala, incrédulo. Dona Carmen Santos, professora de português do Otoniel Mota? Eu levantei, tentei sorrir. Oi, Cláudio, você cresceu. Ele atravessou a sala e me abraçou. Abraço apertado, de filho abraçando mãe. Durou mais do que o normal. A senhora salvou minha vida naquele vestibular, ele disse quando me soltou, os olhos úmidos. Eu nunca esqueci. Nunca. Você salvou sua própria vida. Eu só dei um empurrão. Um empurrão de um ano inteiro, 3 vezes por semana, corrigindo redação no fim de semana. Ele riu. Empurrão, sei. Me conduziu para dentro do escritório. Mesa de madeira escura cheia de processos empilhados, estantes com mais livros, uma foto da família na parede, esposa bonita, 2 filhos pequenos. Ofereceu café. Aceitei. O que traz a senhora aqui? Espero que não seja problema grave. Respirei fundo. Por onde começar? É meu genro, Cláudio. Ele roubou meu apartamento e minha filha está presa com ele. O sorriso sumiu do rosto dele. Ele fechou a porta, sentou. Me conta tudo. Desde o começo. E eu contei. A morte de Geraldo. O luto. A pressão para vender o apartamento. Os boletos falsos que Wagner mostrou, fingindo que estavam afundados em dívidas. A procuração que eu assinei. O dinheiro que foi para a conta dele e sumiu. Os meses vivendo no sofá deles, sendo tratada como estorvo. A conversa que eu ouvi ele tendo no telefone, falando de me internar num asilo barato e sumir com o dinheiro. A expulsão na noite do meu aniversário, e o bilhete de Luciana, e o dinheiro escondido. Mostrei tudo. Documentos, anotações, o bilhete. Cláudio ouviu sem interromper. Quando eu terminei, ele tirou os óculos, esfregou os olhos. Dona Carmen, isso dá cadeia. Tudo que ele fez, o golpe, as ameaças, a violência, tudo tem nome no Código Penal, e tudo tem pena. Meu coração acelerou. E meu apartamento? Dá para recuperar? Dá, mas precisa de provas. Esse bilhete é bom, mas ele pode dizer que é falso. A senhora precisa de gravações, documentos, algo que ele não possa negar. E como eu consigo isso se não posso chegar perto dele? Cláudio se inclinou para frente. A Luciana, ela está lá dentro. Se ela conseguir gravar ele, fotografar documentos, juntar evidências, aí a gente enterra esse sujeito. Ela está sendo vigiada, câmeras em toda a casa. Então ela vai ter que ser mais esperta que as câmeras. Ele me olhou nos olhos. A senhora confia nela? Com minha vida. Então confie agora. Dê a missão para ela. E quando tiverem as provas, me tragam. Eu cuido do resto. Guardei os documentos de volta no envelope. Eu vou dar um jeito, Cláudio.
Ele me olhou com um misto de preocupação e admiração. Dona Carmen, a senhora tem 65 anos. Isso é perigoso. Levantei, ajeitei a bolsa no ombro. Eu tenho 65 anos de experiência, Cláudio, e eu não vou deixar minha filha na mão daquele monstro. Na porta, ele me segurou pelo braço. Qualquer coisa me liga, a qualquer hora. Eu estou com a senhora nessa. Apertei a mão dele. Eu sei que está, por isso vim aqui. De volta ao sítio, eu liguei para a dona Zilá. Dora tinha um celular pré-pago guardado para emergência. Desses com chip comprado em nome de vizinho, difícil de rastrear. Coisa de gente do interior prática, ela disse. Disquei o número de Zilá de memória. Ela atendeu no terceiro toque. Alô? Zilá, é a Carmen. Silêncio. Depois, um grito que quase estourou meu tímpano. Carmen! Meu Deus do céu! Sumiu do prédio, ninguém sabe onde você foi. O seu Joaquim disse que viu a mudança, mas... Você tá bem? Onde você tá? O que aconteceu? Eu tinha esquecido como Zilá era. Fofoqueira do bem, coração enorme e uma capacidade infinita de falar sem respirar. Zilá, escuta, eu preciso de um favor. É sobre a Luciana. O tom dela mudou na hora. Mais sério, mais baixo. O que aquele genro seu aprontou? Contei o essencial. Não tudo, não tinha tempo, mas o suficiente para ela entender. Do outro lado, Zilá respirava pesado. Eu sempre soube que tinha coisa errada, ela disse quando eu terminei. O jeito que ele olhava para o seu apartamento, Carmen. Feito abutre olhando para a carniça. E a Luciana, ela foi ficando apagada, sabe? Sem brilho. Eu via ela às vezes no elevador e ela mal olhava nos olhos. Eu preciso que você faça uma coisa por mim. O que for. Aos sábados, a Luciana vai ao salão de beleza fazer as unhas. É o único momento que ela sai sozinha. Eu preciso que você vá lá, por acaso, e passe um recado para ela. Que recado? Pensei. Não podia ser nada que Wagner entendesse se por acaso descobrisse. Tinha que ser algo que só eu e Luciana conhecêssemos. Diz assim, sua mãe está bem, está em lugar seguro, e disse que 3 piscadas ainda valem. 3 piscadas? Ela vai entender. E diz mais uma coisa. Na próxima lua cheia, o jasmim floresce. Silêncio na linha. Carmen, isso é código de quê? De mãe e filha, Zilá. De mãe e filha. Do outro lado, Zilá fungou. Eu sabia que ela estava chorando. Pode deixar, querida. Sábado eu vou nesse salão, nem que eu tenha que pintar esse cabelo de roxo. Eu quase sorri. Quase. Obrigada, Zilá. Eu não vou esquecer isso. Não me agradeça ainda. Me agradeça quando essa menina estiver segura. Desliguei. Olhei para Dora, que estava ouvindo tudo da porta da cozinha. Primeira parte do plano pronta, eu disse. Ela assentiu, mas o rosto estava sombrio. E se não funcionar? Vai funcionar. Eu disse isso mais para mim mesma do que para ela. Tem que funcionar. Sábado, 10 da manhã, Salão Bela Dona. Eu não estava lá, é claro. Fiquei no sítio, andando de um lado para o outro, roendo as unhas, olhando para o relógio a cada 30 segundos. Dora ficou cuidando de mim como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Para de andar, Carmen. Você vai abrir um buraco no chão. Não consigo parar. Então senta e rói a unha sentada. Economiza energia. Eu só soube o que aconteceu depois, quando Zilá me contou cada detalhe. Ela descreveu tudo tão bem que eu consigo imaginar a cena como se tivesse estado lá. O salão Bela Dona ficava espremido entre uma farmácia e uma loja de roupas. Paredes rosa-choque, espelhos por todo lado, cheiro de esmalte e acetona misturado com laquê. O rádio tocava sertanejo universitário, as manicures conversavam alto sobre a novela da noite anterior. Luciana estava sentada na bancada do fundo, as mãos estendidas sobre a toalha branca. A moça que fazia suas unhas, jovem, mascando chiclete, tatuagem de borboleta no pulso, passava a base com movimentos automáticos. Era o único momento de paz na semana de Luciana, Zilá me disse. 1 hora, 60 minutos em que Wagner não estava olhando, não estava perguntando, não estava controlando. Zilá disse que Luciana estava de olhos fechados quando ela chegou. Parecia exausta. Com licença, esse lugar está ocupado? Luciana abriu os olhos. Uma senhora de cabelos ruivos, tingidos claramente,
apontava para a cadeira ao lado. Rosto redondo, batom coral, brincos de argola dourada. Demorou 1 segundo, depois Luciana reconheceu. Dona Zilá, a vizinha do prédio da mãe, a que morava na porta ao lado por 30 anos, a que fazia bolo de cenoura no aniversário de Luciana quando ela era criança. O coração de Luciana disparou, mas ela manteve o rosto neutro. Tinha aprendido a esconder o que sentia. Está livre. Zilá sentou, pesada, soltando um suspiro dramático. Ai, minha filha, essas pernas não são mais as mesmas. Vim fazer as unhas porque meu neto vai casar, acredita? 23 anos e já casando. Na minha época a gente esperava pelo menos até os 30, mas hoje em dia... Ela continuou falando. Trivialidades, fofocas, o tempo, o preço do tomate. A manicure de Luciana nem prestava atenção, concentrada no trabalho. Então Zilá se inclinou, como quem ia pegar algo na bolsa. A voz baixou para um sussurro quase inaudível. Sua mãe está bem. Luciana congelou. A mão tremeu. A manicure olhou. Tudo bem, moça? Tudo. Cãibra. Zilá continuou, voz normal, falando sobre o vestido da noiva. Mas por baixo, quase inaudível. Está em lugar seguro. Disse para você não se preocupar. Luciana não conseguia olhar para Zilá. Se olhasse, ia chorar, ia gritar, ia desabar. Manteve os olhos fixos nas próprias unhas, respirando devagar. E disse mais uma coisa. Zilá fez uma pausa. Que 3 piscadas ainda valem. O ar fugiu dos pulmões de Luciana. 3 piscadas. O código secreto. Desde os 8 anos de idade. Te amo, mãe. Confia em mim. As lágrimas brotaram, mas ela as segurou. Engoliu. Respirou. 6 anos de casamento com Wagner tinham ensinado a esconder qualquer emoção. Zilá fingiu mexer na bolsa de novo. E disse assim: na próxima lua cheia, o jasmim floresce. Luciana entendeu imediatamente. O jardim do prédio antigo. O banco debaixo do pé de jasmim. Onde ela e a mãe sentavam para conversar quando Luciana era adolescente e tinha segredos demais para guardar. Lua cheia. Daqui a 1 semana. A mãe estava viva. A mãe tinha um plano. A mãe não tinha desistido dela. Zilá levantou de repente com uma exclamação exagerada. Ai, meu Deus, esqueci que tenho dentista. Volto outro dia para as unhas, meninas. E saiu, rápida para a idade, sem olhar para trás. A manicure franziu a testa. Que senhora doida, né? Luciana forçou um sorriso. É, doida. Mas por dentro, pela primeira vez em anos, havia esperança. Às 11h30, o celular pré-pago tocou no sítio da tia Dora. Eu quase derrubei atendendo. Zilá? Funcionou, Carmen. A voz dela estava embargada. Ela entendeu tudo. Quase chorou, mas segurou. Aquela menina é forte. Minha garganta fechou. Obrigada, Zilá. Obrigada. Sábado que vem é lua cheia. Ela vai estar lá, no lugar do jasmim. Eu sabia exatamente onde era. O jardim do meu antigo prédio tinha um canteiro com um pé de jasmim. Ficava num canto meio escondido, atrás da garagem, onde quase ninguém ia. Quando Luciana era adolescente, 14, 15 anos, ela usava esse cantinho para encontros secretos. Não com namorados, eu acho, mas comigo. Toda vez que ela tinha um problema grande demais para falar dentro de casa, briga com amiga, nota ruim, coração partido, ela me mandava um bilhete. Lua cheia, Jasmim. E à noite, quando Geraldo já estava dormindo, eu descia e encontrava ela sentada no banco de cimento, debaixo do pé de jasmim que cheirava doce demais. A gente conversava por horas, sobre tudo, sobre nada. Era nosso lugar secreto, nosso portal para outro mundo onde não existiam problemas que a gente não pudesse resolver juntas. Wagner não sabia desse lugar, não sabia do código. E na próxima lua cheia eu ia reencontrar minha filha ali. Os dias que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Eu tentava me manter ocupada, ajudava Dora na horta, fazia comida, mal, mas fazia. Lia os livros empoeirados que ela tinha numa estante, romances de banca dos anos 80, Agatha Christie, uma bíblia com as páginas amareladas. Mas minha mente estava sempre em Luciana. O que ela estaria fazendo agora? Wagner desconfiava de alguma coisa?
Ela estava segura? E então, 3 dias antes da lua cheia, aconteceu. Trovão começou a latir feito louco. Era meio da tarde. Eu estava na cozinha com Dora, descascando mandioca para o jantar. O latido era diferente. Não era o latido de "chegou visita", era o latido de perigo. Dora foi até a janela e empalideceu. Carmen. A voz dela era um fio. Tem um carro na estrada. Carro preto. Grande. Meu sangue gelou. Wagner me encontrou? Vai pro porão, Dora disse, já se movendo. Agora. Mas... agora. Eu obedeci. Desci pela escotilha na cozinha. Uma portinhola no chão que levava para um porão de terra batida, cheio de caixas de conserva, sacos de batata e cheiro de mofo. Fiquei no escuro, o coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que dava para ouvir lá em cima. Ouvi passos, a porta da frente abrindo. A voz de Dora firme. Boa tarde. Posso ajudar? Uma voz masculina, grave, rouca. Não era Wagner. Tô procurando o Wagner Prado. Disseram que a família da mulher dele mora por aqui. Silêncio. Wagner? A voz de Dora mudou. Ganhou um tom de desprezo. Aquele desgraçado. Faz 6 meses que não aparece por aqui. Graças a Deus. Se aparecer, eu mesma dou um tiro de sal grosso na bunda dele. O homem riu. Uma risada seca, sem humor. E não tem mais ninguém aqui? Só eu, meu cachorro e minha espingarda. Os 3 de mau humor. Quer entrar para verificar? Trovão rosnou. Eu consegui ouvir daqui de baixo. Se o Wagner aparecer, diz que o índio tá procurando e que o prazo acabou. Pode deixar. Mas se ele aparecer aqui, vai ter que se preocupar comigo primeiro. A senhora tem culhão. O homem parecia quase impressionado. Criei 4 filhos sozinha. Culhão é o que não falta. Passos. Porta de carro batendo. Motor ligando. O som foi ficando mais fraco até desaparecer. Eu fiquei no porão mais 20 minutos, tremendo. Quando Dora abriu a escotilha, a luz me cegou. Já foi, ela disse, me estendendo a mão para subir. Mas isso complica as coisas. Quem era? Agiota, pelo jeito. Veio cobrar dívida do Wagner. Ela me olhou com seriedade. Ele está devendo pra gente perigosa, Carmen. E se eles estão procurando pela família... Eu entendi. A situação era pior do que eu pensava. Wagner não estava só desesperado. Estava encurralado. E gente encurralada faz coisas perigosas. A gente precisa acelerar o plano, eu disse. Ou abortar. Não. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Abortar significa deixar Luciana lá. E eu não vou fazer isso. Dora me encarou por um longo momento. Depois assentiu. Então vamos acelerar. 2 dias antes da lua cheia. Eu estava na varanda do sítio, olhando o sol se pôr atrás das montanhas, quando o celular pré-pago tocou. Número desconhecido. Alô? Mãe? A voz de Luciana, baixa, trêmula, apressada. Luciana, meu Deus, você está bem? Onde você está? No banheiro do trabalho. É o único lugar que ele não controla. Uma pausa. Mãe, eu não sei se consigo. Meu coração afundou. O que aconteceu? Ele está diferente, nervoso demais, verificando tudo 2 vezes. Ontem ele olhou meu celular enquanto eu dormia. Eu vi pelo reflexo da câmera. Ele encontrou alguma coisa? Não, porque eu apago tudo. Mas, mãe, e se ele descobrir? Ele disse... A voz dela quebrou. Ele disse que se eu trair ele, vai fazer parecer suicídio. Disse que sabe como fazer. O chão sumiu debaixo dos meus pés. A imagem de Luciana morta passou pela minha mente como um relâmpago. Minha filha. Minha única filha. Seria mais fácil desistir. Aceitar. Eu podia sumir, começar em outro lugar. Luciana podia continuar fingindo, sobrevivendo. Mas por quanto tempo? Luciana. Eu fechei os olhos, respirei fundo. Escuta a mãe. Silêncio do outro lado. Você lembra do dia que você tinha 7 anos e queria pular da árvore do quintal, mas tinha medo? Um fungar. Depois, baixinho. Lembro. O que eu disse? Silêncio. Depois, a voz embargada. Disse que você ia estar embaixo para me pegar, e que mesmo se eu caísse, você ia estar lá. Eu ainda estou, filha,
embaixo da árvore, esperando você pular. Luciana chorou, baixinho, engolindo o som para ninguém no trabalho ouvir. E se eu cair? Então a gente cai junto e levanta junto. É assim que funciona. Pausa longa. Eu conseguia ouvir ela respirando. Tá bom, mãe. A voz um pouco mais firme. Tá bom, eu vou. 3 piscadas. 3 piscadas. Te amo. A ligação caiu. Eu fiquei com o telefone na mão, olhando para a tela apagada. Dora apareceu na porta. Era ela? Assenti. E aí? Ela vai estar lá na lua cheia. Dora não disse nada, só sentou do meu lado e ficou olhando o sol desaparecer atrás das montanhas. O resto da semana foi de preparação. Luciana tinha trabalho a fazer. Ela precisava reunir provas, gravações de Wagner admitindo o golpe, documentos, mensagens. Era arriscado, uma movimentação em falso, e ele descobriria tudo. Mas ela era contadora. Sabia mexer com números, com papéis, com coisas escondidas em pastas que ninguém olha. Eu também tinha trabalho. Voltei ao escritório de Cláudio, dessa vez com mais documentos. A escritura original do apartamento que eu tinha guardado por sorte. O RG de Geraldo. A procuração que eu assinei. Eu tinha tirado cópia antes de entregar. E uma informação que o próprio Cláudio descobriu. Wagner já tinha passagem por estelionato em Minas Gerais. Outro golpe, outra vítima, anos atrás. Ele escapou por falta de provas. Dessa vez, não ia escapar. Dora também ajudou. Ligou para o filho de Dona Zilá, Maurício, delegado da Polícia Civil em Ribeirão Preto. Contou a situação. Ele ficou de sobreaviso. Quando vocês tiverem as provas, me ligam. Eu cuido do resto. Tudo estava pronto. Só faltava o encontro. Lua cheia, noite fria de junho. Eu cheguei em Ribeirão Preto de ônibus. Não quis usar o carro que Wagner conhecia. Desci perto do centro, caminhei até o meu antigo prédio. Estava diferente. Tinham pintado a fachada, trocado o portão. Mas o jardim dos fundos continuava igual. O canteiro de flores, o banco de cimento e o pé de jasmim que eu mesma plantei há 30 anos. Era 22 horas. A rua estava quieta. Me sentei no banco e esperei. O cheiro de jasmim era doce demais. Me lembrou de todas as noites em que eu sentei aqui com Luciana adolescente, ouvindo seus dramas, dando conselhos que ela fingia não ouvir, mas guardava. Minha menininha. Agora uma mulher de 38 anos, presa num casamento que era uma prisão. Passos. Olhei para o caminho de pedras. Uma figura se aproximava. Magra, ombros curvados, cabelo preso. Luciana. Ela me viu. Parou. Os olhos encheram de lágrimas. Eu levantei. Abri os braços. Ela correu. Nos abraçamos em silêncio, apertado, como se o mundo fosse acabar se a gente soltasse. Eu senti as costelas dela. Estava mais magra do que nunca. Senti os ombros tremendo. Mãe! A voz era um fio. Mãe! Eu sinto tanto! Shhh! Eu acariciei o cabelo dela. Não pede desculpa. Você não fez nada de errado. Eu devia ter falado antes. Eu devia ter pedido ajuda. Você fez o que podia. E agora a gente vai resolver isso, juntas. Ela se afastou, enxugou os olhos. Mesmo na luz fraca, eu conseguia ver as olheiras fundas, as marcas de quem não dorme direito há meses, anos. Eu trouxe. Ela abriu a bolsa, tirou uma pasta. Cópias de segurança, gravações, documentos, extratos bancários, mensagens dele com os agiotas. Tenho mais no apartamento escondido. Mas as câmeras... No banheiro não tem. E o closet tem um ponto cego atrás do gaveteiro. Eu descobri faz meses. Ela deu um sorriso triste. A gente aprende a sobreviver. Eu peguei a pasta com as mãos tremendo. Isso é suficiente para começar? O advogado disse que sim, mas quanto mais provas, melhor. E eu ainda preciso tirar o resto do dinheiro do cofre. Luciana assentiu. Depois olhou ao redor, nervosa. Eu disse pro Wagner que ia na farmácia. Tem uns 15 minutos antes de ele estranhar. 15 minutos. Era tudo que tínhamos. Escuta. Eu segurei as mãos dela. O plano é o seguinte. Você continua juntando provas, tirando dinheiro do cofre aos poucos. Quando tiver tudo, você foge. Foge como? Num sábado, quando for ao salão,
Você sai de casa normal como se fosse fazer as unhas, mas não volta. Vai direto para a delegacia com as provas. O delegado Maurício, filho da Zilá, já está esperando. E o dinheiro? Você leva o que conseguir. Esconde numa bolsa, numa mochila, o que der. Quando estiver segura na delegacia, me liga. Eu vou estar no sítio da Dora, esperando. Luciana engoliu em seco. E o Wagner? Vai ser preso, por tudo que fez. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu vi o medo nos olhos dela, medo real, visceral, de anos sendo controlada, ameaçada, diminuída. Mãe, e se não funcionar? Eu apertei as mãos dela. Vai funcionar, eu prometo. 3 piscadas. Ela fez. Eu fiz de volta. Te amo, mãe. Te amo, filha, mais do que tudo. Ela foi embora pelo mesmo caminho que veio. Eu fiquei mais alguns minutos, sentada no banco, com a pasta de provas no colo e o cheiro de jasmim na memória. Uma coruja piou em algum lugar. A lua cheia iluminava tudo com uma luz fria, azulada. O mundo estava quieto, como se segurasse a respiração junto comigo. Agora era esperar. Esperar Luciana juntar coragem. Esperar o momento certo. As 2 semanas seguintes foram as mais longas e as mais curtas da minha vida. Longas porque cada dia parecia durar um mês. Eu acordava às 5 da manhã sem conseguir voltar a dormir, a cabeça cheia de cenários. E se desse errado? E se Wagner descobrisse? E se Luciana se machucasse? Curtas porque havia tanto a fazer, tanto a preparar, tanto a revisar. Luciana trabalhava em silêncio, do outro lado da cidade, na boca do lobo. Cada dia, um pouco mais de dinheiro retirado do cofre, ela tinha descoberto a senha observando Wagner digitar pelo reflexo da TV. Cada dia, mais uma gravação escondida, mais um documento fotografado, mais uma prova acumulada. Ela me mandava mensagens curtas pelo celular do trabalho, sempre em código. Mais uma flor no jardim significava mais uma prova. Choveu hoje significava que Wagner estava nervoso. Sol bonito significava que estava tudo sob controle. Na quinta-feira antes da fuga, recebi uma mensagem diferente. Tempestade. Meu sangue gelou. Fiquei 3 horas sem notícias, andando de um lado para o outro, roendo as unhas até sangrar, imaginando o pior. Quando o celular finalmente tocou, atendi antes do primeiro toque terminar. Luciana? Passou. A voz dela era um fio. Ele quase me pegou. O que aconteceu? Eu estava tirando dinheiro do cofre. Ele tinha saído, disse que ia demorar, mas voltou antes. Esqueceu a carteira. Meu coração parou. Eu ouvi a porta. Tive 2 segundos. Fechei o cofre, enfiei o dinheiro no sutiã, sentei no sofá, liguei a TV. Quando ele entrou na sala, eu estava assistindo novela. E ele? Olhou para mim, olhou para o cofre, olhou para mim de novo. Uma pausa. Eu achei que ia morrer, mãe. Achei que ele tinha visto. Mas não viu. Não. Pegou a carteira e saiu. Nem falou comigo. Eu soltei o ar que estava segurando. Luciana, se estiver perigoso demais, a gente cancela. A gente... Não. A voz dela ficou firme. Faltam 4 dias. Eu aguento 4 dias. Eu aguento uma vida inteira se precisar, mas eu vou sair dessa. Depois que ela desligou, eu fiquei olhando para o telefone por um longo tempo. Minha filha. Minha guerreira. Eu trabalhava com Cláudio. Montamos a denúncia formal, peça por peça. Estelionato contra idoso. Apropriação indébita. Violência doméstica. Ameaça. A lista de crimes era longa, e cada um tinha documentação. Dora trabalhava nos bastidores. Preparou o sítio para nos receber depois da fuga. Comprou comida, arrumou os quartos, até mandou consertar a fechadura da porta dos fundos que estava emperrada há anos. Se aquele desgraçado vier atrás, pelo menos a gente vai poder trancar a casa direito, ela disse. E o delegado Maurício, filho de Zilá, ficou de sobreaviso. Quando tivéssemos as provas em mãos, ele agiria. Tudo estava pronto, só faltava o dia. O dia chegou num sábado de manhã. Eu estava na varanda do sítio tomando café quando o celular pré-pago tocou. O coração disparou antes mesmo de eu atender. Luciana? Tô saindo de casa agora. A voz dela era um sussurro tenso. Disse pro Wagner que vou ao salão.
Ele não desconfiou de nada. Você tem tudo? Tudo. Pasta de provas, dinheiro, documentos, tá tudo na bolsa. Vai direto para a delegacia. Não para em lugar nenhum. Eu sei, mãe, eu sei. Uma pausa. Eu conseguia ouvir a respiração dela, acelerada. Mãe, e se ele descobrir? E se ele me seguir? Ele não vai. Você vai estar na delegacia antes dele perceber que você sumiu. Tá. Outra pausa. Te amo. Te amo, filha. Vai. E me liga quando chegar. Ela desligou. Eu fiquei com o telefone na mão, olhando pro nada. Dora apareceu na porta. Era ela? Assenti. Agora é esperar. As horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Wagner descobriu que Luciana tinha sumido 2 horas depois. Ele ligou pro salão. Ela não estava lá. Ligou pro celular. Desligado. Ligou de novo. E de novo. E de novo. Depois foi até o cofre. Vazio. Eu conseguia imaginar a cena. O rosto dele ficando vermelho. As mãos tremendo. A ficha caindo aos poucos. O dinheiro sumiu. A esposa sumiu. As provas sumiram. Ele deve ter revirado o apartamento, procurado em cada gaveta, cada armário, cada canto. Deve ter gritado, xingado, quebrado alguma coisa, mas já era tarde demais. No sítio, eu e Dora esperamos. O sol se pôs. A lua subiu. Não mais cheia, mas ainda brilhante. Os grilos começaram a cantar. Às 21 horas, o celular pré-pago tocou. Luciana, tô na delegacia. A voz dela estava trêmula, mas aliviada. Entreguei tudo. O delegado Maurício está cuidando de tudo. Eu soltei o ar que nem sabia que estava segurando. Você está bem? Estou. Estou bem, mãe. Uma pausa. Acabou? Quase. Falta só uma coisa. O quê? Ele vai vir atrás, e quando vier, a gente vai estar pronta. Wagner apareceu no dia seguinte. Descobriu onde era o sítio pelo cartão de crédito de Luciana. Wagner obrigava ela a usar o cartão em tudo. Assim ele monitorava cada centavo. Quando ela foi ao encontro no Jasmim, parou num posto de gasolina na região. Não tinha como evitar. Wagner viu a compra em Cravinhos, a 20 quilômetros do sítio da tia Dora, e juntou as peças. No fim da tarde, quando o sol começava a descer atrás das montanhas, trovão começou a latir. Eu estava na cozinha com Dora. Luciana estava no quarto, descansando. Tinha chegado de madrugada, exausta, e dormiu o dia inteiro. O latido de trovão era diferente. Não era latido de visita, era latido de perigo. Dora foi até a janela. Carro na estrada, prata, médio. O carro de Wagner. Luciana, eu gritei. Acorda! Ela apareceu na porta do quarto, os olhos ainda inchados de sono. O que foi? Ele está aqui. O rosto dela ficou branco. O Wagner? Vai ser preso hoje, filha. Mas primeiro, a gente precisa segurar ele até a polícia chegar. Dora já estava no telefone, ligando para o delegado Maurício. Eu ouvi ela explicando a situação em frases curtas, militares. Tá vindo, mas a estrada é longa, ela disse quando desligou. 20, 30 minutos. 20 minutos. Uma eternidade. Luciana, vai pro porão. Agora. Não. A voz dela estava firme. Eu não vou me esconder dele. Nunca mais. Eu quis argumentar, mas não tinha tempo. Pela janela, vi Wagner estacionar o carro longe da casa e começar a caminhar na nossa direção. Ele estava sozinho. Caminhava devagar, olhando ao redor, procurando. Dora pegou a espingarda que ficava ao lado da porta. Vocês duas ficam aqui. Eu resolvo. Dora. Eu criei 4 filhos sozinha. Cuidei de marido morrendo de câncer e tô com 75 anos de estrada. Acha que eu tenho medo de um moleque de gel no cabelo? Ela verificou se a espingarda estava carregada. Fiquem longe das janelas. E se ele entrar, vocês correm. Ela saiu pela porta dos fundos. Eu e Luciana ficamos na cozinha, no escuro, ouvindo. Wagner não tentou a porta da frente. Esperto demais para isso. Ele contornou a casa procurando um ponto fraco. Encontrou a janela da cozinha. A que estava entreaberta porque Dora tinha esquecido de fechar. Eu ouvi o barulho antes de ver. Madeira rangendo. Alguém forçando a janela. Puxei Luciana para trás, para o corredor. Ficamos coladas na parede,
mal respirando. A janela abriu com um estalo. Passos no chão de cimento. Ele estava dentro. A cozinha estava escura. Tínhamos apagado todas as luzes, mas eu conseguia ver a silhueta dele se movendo. Alto, magro, os movimentos nervosos de um animal acuado. Carmen! A voz era um rosnado. Eu sei que você está aqui. Cadê meu dinheiro? Eu não respondi. Ele avançou para a sala. A única luz vinha de um abajur de canto que Dora tinha deixado aceso de propósito. E então, ele me viu. Eu estava sentada na poltrona de Dora, de frente para a porta da cozinha, esperando. Achei você. Ele tinha uma faca na mão. De cozinha, cabo preto, lâmina brilhando na luz fraca. Cadê meu dinheiro, sua velha desgraçada? Cadê a Luciana? Eu mantive a voz calma, assustadoramente calma. Luciana não está aqui. Foi para um lugar seguro. Levou todas as provas do que você fez. Mentira. Gravações, documentos, mensagens, tudo já está com a polícia. Ele avançou um passo, a faca tremendo na mão. Você estragou tudo, tudo. Eu tinha um plano, eu ia. Ia o quê, Wagner? Me internar num asilo barato e sumir com o dinheiro? Largar a Luciana depois de sugar tudo que ela tinha? O rosto dele se contorceu. Você não entende. Os agiotas vão me matar. Eu preciso desse dinheiro. Deveria ter pensado nisso antes de roubar da sua própria família. Ele avançou mais um passo, a faca erguida. Eu vou te matar, velha. Eu juro que vou. Clique. O som de um gatilho sendo armado. Wagner congelou. Dora emergiu das sombras do corredor, a espingarda apontada para o peito dele. Trovão estava ao lado dela, rosnando baixo, os pelos do pescoço eriçados. Um passo e eu atiro, moleque. Wagner olhou de Dora para mim, de mim para Dora. Os olhos arregalados. Vocês não vão atirar. São duas velhas. Não tem coragem. Dora riu, uma risada seca, sem humor. Rapaz, eu castrei porco, matei galinha, cuidei de marido morrendo de câncer e criei 4 filhos sozinha. Você acha que eu tenho medo de apertar um gatilho? Eu me levantei da poltrona. Devagar. Wagner, acabou. Você pode aceitar isso e esperar a polícia, ou pode fazer uma besteira e levar um tiro. A escolha é sua. A fachada dele desmoronou. O predador virou presa. Os olhos encheram de lágrimas. Não de arrependimento, eu sabia. De autocomiseração. Vocês não entendem. Eu não tenho escolha. Os agiotas... Você sempre teve escolha. Escolheu errado toda vez. Luciana apareceu atrás de mim. Eu não tinha percebido que ela tinha saído do corredor. Wagner a viu. O rosto mudou. Ficou mais desesperado. Luciana, amor, por favor, a gente pode resolver isso. A gente pode... Não me chama de amor. A voz de Luciana era gelo. Nunca mais. Luciana, por favor, eu te amo. Você nunca me amou. Ela deu um passo à frente. Você me controlou, me humilhou, me bateu, me ameaçou. Isso não é amor. Isso é prisão. Eu posso mudar. Eu juro que posso. Não pode. E mesmo se pudesse, eu não quero mais. Acabou, Wagner. Acabou. Sirenes. Distantes, mas se aproximando. Luzes azuis e vermelhas piscando na estrada de terra. O rosto de Wagner se contorceu. Pânico total. Ele olhou para a porta, olhou para a janela, calculando. Nem pensa, Dora disse. Você sai dessa casa e meu cachorro te alcança antes de você chegar no carro. Trovão rosnou mais alto, como se entendesse. Wagner soltou a faca, caiu de joelhos. Por favor, me deixa ir. Eu sumo. Vocês nunca mais me veem. Eu olhei para ele. O homem que roubou meu apartamento, que bateu na minha filha, que planejava me jogar num asilo para morrer esquecida. Agora estava de joelhos, chorando, implorando. Eu senti raiva, senti nojo, mas também senti algo inesperado, vazio. Ele não valia o ódio. Não, Wagner, você vai ficar aqui e vai responder pelo que fez. Carros parando na frente, portas batendo, vozes de comando. Policiais entraram. Algemaram Wagner. Ele não resistiu. Estava quebrado. Quando passaram com ele pela porta, ele olhou para mim uma última vez. Tentou cuspir uma ameaça, mas o que saiu foi um sussurro patético. Isso não acaba aqui.
Eu respondi, a voz firme. Para mim, acaba. E é isso que importa. Virei as costas. Não olhei ele ir embora. Dora baixou a espingarda, soltou o ar que estava segurando. Caramba, Carmen! Você tem sangue de gelo! Eu tremi. Agora que tinha passado, o medo chegou. As pernas fraquejaram. Me apoiei na parede. Eu estava morrendo de medo, Dora. Pois não pareceu. Parecia uma rainha enfrentando um rato. Luciana veio me abraçar. Apertado, tremendo, soluçando. Acabou, mãe. Acabou. Acabou, filha. Acabou. Ficamos assim por um longo tempo. 3 mulheres, uma velha, uma mais velha ainda, e uma jovem que tinha envelhecido cedo demais, abraçadas no meio de uma sala de fazenda, com o cheiro de pólvora e jasmim misturados no ar. Do lado de fora, o som de carros de polícia indo embora, levando Wagner para onde ele merecia estar. Na delegacia, prestamos depoimento. Demorou horas. Cada uma de nós contou sua versão, assinou papéis, respondeu perguntas. As provas eram devastadoras. Gravações de Wagner admitindo o golpe para um amigo. Mensagens dele com os agiotas. Documentos forjados da venda do apartamento. Extratos bancários mostrando as transferências. Fotos antigas de hematomas que Luciana tinha guardado. O delegado Maurício, filho de Dona Zilá, mesmo rosto redondo dela, mesmo olhar firme, resumiu quando terminou de ver tudo. Isso aqui da cadeia certa. Estelionato contra idoso, apropriação indébita, violência doméstica, ameaça, invasão de domicílio. Ele não vai ver a luz do sol por um bom tempo. E meu apartamento? Eu perguntei. Dá para recuperar? A venda foi feita sob coação e com documentos fraudulentos. O advogado de vocês pode entrar com ação de nulidade. Com essas provas, tem boas chances. Luciana, exausta, mas aliviada, segurou minha mão. Acabou, mãe. Acabou de verdade. Eu a abracei. Acabou, minha filha. Acabou de verdade. 6 meses depois, o apartamento era o mesmo de antes. Mesmo endereço, mesmo andar, mesma vista para a praça arborizada. Mas estava diferente. Tinha mais flores agora. Vasos de violeta na janela da cozinha, um arranjo de gérberas na mesa da sala, jasmim na sacada. Esse eu fiz questão de plantar, igual ao do jardim lá embaixo. Mais luz entrando pelas janelas também. Eu tinha tirado aquelas cortinas pesadas que Geraldo gostava e colocado outras mais leves, de algodão cru. Fotos novas nas paredes. Eu e Luciana num almoço de domingo. Eu e Dora no sítio, ela fazendo cara feia porque odiava tirar foto. Eu e Zilá e as outras vizinhas do prédio, num café da tarde que elas organizaram quando eu voltei. As pessoas que me salvaram. O processo de anulação da venda tinha dado certo. Levou 3 meses, muita papelada, muito estresse. Cláudio trabalhou de graça. A senhora me pagou há 30 anos quando não deixou eu desistir, ele disse. Conseguimos uma liminar, e o comprador do apartamento, que provavelmente sabia que estava participando de um golpe, preferiu devolver o imóvel a enfrentar processo criminal. Tive que pagar 80 mil para reembolsar o sinal que ele tinha dado e as despesas de cartório, mas o dinheiro que Luciana salvou cobriu. Wagner foi condenado. 12 anos de prisão em regime fechado, estelionato qualificado contra idoso, violência doméstica, ameaça, invasão de domicílio. A lista era longa e o juiz não teve piedade. Crimes contra idosos são especialmente graves, ele disse na sentença, porque se aproveitam da vulnerabilidade de quem deveria ser protegido e respeitado. Eu estava lá no dia da sentença, Luciana também. Quando o juiz disse 12 anos, Wagner olhou para nós. Não com raiva, com medo. Ele finalmente entendeu que tinha perdido. Eu não senti satisfação. Não senti alegria. Senti só alívio. Como quando você finalmente coloca no chão uma mala pesada que carregou tempo demais. Os agiotas que ele devia também foram presos, numa investigação paralela que surgiu das provas que Luciana reuniu. Sérgio, o índio, pegou 8 anos por agiotagem e ameaça. A rede de extorsão que eles operavam foi desmontada. Sua filha é uma heroína, o delegado Maurício disse quando me ligou para contar. As provas que ela reuniu ajudaram a prender uma quadrilha inteira. Heroína. Minha Luciana. Ela estava morando comigo de novo. Temporariamente, ela disse. Até se recuperar.
até conseguir um apartamento próprio, até voltar a ser quem era. Eu não tinha pressa. Gostava de ter ela por perto. Gostava de ouvir os passos dela no corredor, de sentir o cheiro do café que ela fazia de manhã, de assistir novela junto no sofá, como a gente fazia quando ela era adolescente. Ela estava fazendo terapia, 2 vezes por semana, com uma psicóloga especializada em violência doméstica. A doutora Helena, uma mulher de uns 50 anos, cabelos curtos, voz calma, me disse uma vez quando eu fui buscar Luciana: "Sua filha é forte, dona Carmen, mas leva tempo para reconstruir o que foi quebrado. Tenha paciência." Eu tinha. Paciência era uma coisa que eu tinha aprendido em 35 anos de sala de aula. Aos poucos, Luciana estava voltando a ser quem era antes de Wagner aparecer na vida dela. Voltou a rir das próprias piadas, ruins, igual as do pai. Voltou a cozinhar nos fins de semana, lasanha de frango, receita da avó. Voltou a sair com amigas, as poucas que restaram, as que não desistiram dela. Às vezes, à noite, eu ouvia ela chorando no quarto. Ia até lá, sentava na beirada da cama, fazia carinho no cabelo dela como fazia quando ela era criança. "Vai ficar tudo bem, filha. Vai ficar tudo bem." "Mãe, eu perdi tantos anos." "Você não perdeu. Você sobreviveu. E agora você tem todo o tempo do mundo para viver de verdade." Ela enxugava os olhos, tentava sorrir. "Como você aguenta ser tão otimista?" "Não é otimismo, filha. É experiência. Já vi muita coisa na vida. E uma coisa eu aprendi: tudo passa. O bom e o ruim. Tudo passa." E ia passar. Eu sabia que ia. Era uma tarde de domingo quando eu decidi finalmente arrumar o armário de Geraldo. 8 meses tinha virado 14. Eu tinha evitado aquele armário como se fosse um santuário. As roupas dele ainda estavam lá, os sapatos, os cintos, tudo organizado do jeito que ele gostava. Mas era a hora. Luciana me ajudou. Tiramos as roupas, separamos para doação, guardamos algumas peças especiais. O terno cinza escuro do casamento, a gravata que ele usou quando Luciana nasceu, o relógio Mondane que eu dei para ele nos 50 anos. No fundo do armário, atrás das caixas de sapato, eu encontrei uma caixa menor. Papelão velho, fita adesiva amarelada. Abri. Papéis antigos, contas pagas, documentos do carro, certidão de casamento e um envelope, branco, lacrado. Na frente, a letra de Geraldo. "Para Carmen, abrir se eu não estiver mais aqui." Minhas mãos começaram a tremer. "Mãe?" Luciana olhou por cima do meu ombro. "O que é isso?" "Não sei." Minha voz era um fio. Ele deixou isso para mim." Sentei na cama. Luciana sentou do meu lado. Abri o envelope com cuidado, como se fosse explodir. Dentro, uma carta. 2 páginas, escritas à mão, com a letra caprichada de Geraldo. Comecei a ler. "Minha Carmen, se você está lendo isso, é porque eu parti antes de você. Me perdoa por não ter me despedido direito. Eu nunca fui bom com palavras. Você sabe disso. 42 anos juntos e eu ainda ficava sem jeito de dizer que te amava na frente dos outros. Que burrice, né? A gente acha que tem tempo infinito e aí descobre que não tem. Mas eu quero que você saiba uma coisa. De todas as escolhas que eu fiz na vida, a melhor foi te escolher. Naquele baile de 1981, quando você apareceu de vestido vermelho e eu fiquei meia hora criando coragem para te chamar para dançar. Aquele foi o momento que definiu todo o resto. Você foi minha casa, Carmen, minha paz, minha razão de acordar todo dia. Eu sei que você vai sentir minha falta. Eu também sentiria se fosse ao contrário. Mas não fica triste muito tempo, tá? Você tem muita vida pela frente, muita coisa para fazer, muita gente para ajudar. E cuida da nossa Luciana. Ela é mais frágil do que parece, mas tem seu sangue. Então vai dar um jeito, sempre dá. Aquele marido dela, o Wagner, eu nunca confiei nele. Tem alguma coisa errada naquele rapaz. Se eu estiver errado, me desculpa lá do céu. Mas se eu estiver certo, você vai saber o que fazer. Você sempre sabe. E se algum dia você achar que não consegue, se a vida pesar demais, se você sentir que está sozinha, lembra de mim. Eu vou estar do seu lado, de um jeito ou de outro. Pode ser numa brisa que bate na janela. Pode ser no cheiro do café de manhã.
Pode ser naquele tic-tac do relógio da sala que você sempre reclamou que era alto demais. Eu vou estar lá. Prometo. Te amo para sempre. Nessa vida e nas próximas. Seu Geraldo. PS. Aquele dinheiro que eu guardei na poupança, o do banco, usa para alguma coisa boa. Uma viagem, um vestido novo, sei lá. Você merece. Eu chorei. Chorei como não chorava desde o dia do enterro. Chorei até não ter mais lágrimas, até a garganta doer, até o corpo todo tremer. Luciana me abraçou e chorou junto. Ele sabia, mãe. Ele sabia do Wagner. Sabia. Eu enxuguei os olhos com as costas da mão. Ele sempre foi bom de ler pessoas. Eu que não quis ver. Não é sua culpa. Eu sei. Dobrei a carta com cuidado, guardei de volta no envelope. Agora eu sei. Fiquei um longo momento olhando pela janela. A praça lá embaixo, as árvores balançando no vento, as crianças brincando. A mesma vista de 40 anos. Mas eu era diferente. Sabe, filha, eu me virei para a Luciana. Seu pai disse uma coisa para mim, uma semana antes de morrer. Disse que eu era forte, mais forte do que pensava. Você é. Eu não acreditava. Achava que ele estava sendo gentil, sabe? Coisa de marido. E agora? Eu olhei para a carta na minha mão, para a letra caprichada de Geraldo, para as palavras que ele tinha guardado para mim. Agora eu sei que ele estava certo. Sorri. E você também é forte, filha. Mais forte do que imagina. Luciana sorriu de volta. Um sorriso pequeno, ainda machucado, mas verdadeiro. 3 piscadas? Eu ri. Pela primeira vez em muito tempo, uma risada de verdade. 3 piscadas. Na janela, o sol da tarde entrava dourado, fazendo poeira dançar no ar. O relógio de parede, presente de casamento, 1982, continuava seu tic-tac constante, como o batimento de um coração que se recusava a parar. Eu guardei a carta de Geraldo junto ao peito, no bolso interno da blusa, junto ao coração. Mãe? Luciana apareceu na porta da cozinha. O café está pronto. Já vou, filha. Olhei uma última vez para a janela, para a praça, para o céu que começava a ficar laranja com o pôr do sol. Obrigada, meu amor, eu sussurrei. Por tudo, pela carta, pelo aviso, pelos 42 anos, por tudo. Uma brisa entrou pela janela entreaberta, suave, morna, cheirando a jasmim. Eu sorri. Eu sei que você está aí. A brisa passou. O momento passou. Mas o amor, esse ficou. Para sempre. F.I.M.